Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje recebemos o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, e João Henrique, cientista político e policial militar da Reserva. Seja bem-vindo, Derrite, bem-vindo, João Henrique. Prazer estar aqui, Mota. Obrigado pelo convite. Eu vou abrir lembrando que a gente te conhece já há alguns anos e muitas das mudanças que estão acontecendo no Brasil hoje, eu não imaginava que podiam acontecer. Tá? A questão da segurança pública ganhou espaço no debate, surgiram várias vozes importantes, o Tarcísio ganhou a eleição, o Derrite assumiu como secretário e hoje a gente tem uma bancada de segurança pública forte no Congresso, da qual você faz parte, né? Você foi eleito deputado federal. Por outro lado, a agenda da bandidolatria, da defesa dos bandidos, nunca foi tão escancarada como é hoje. E aí eu começo com você, Derrite. A gente está melhor ou pior do que naquela época em que a gente começou a falar de segurança pública? Mota, eu acho que a gente está melhor em que sentido, né? Primeiro porque o tema, infelizmente, ganhou um destaque natural, mas só ganhou destaque pelo problema que nós enfrentamos, pela gravidade do ponto que chegou. Se não fosse a falta de segurança jurídica, a impunidade que existe no Brasil, o que eu costumo falar, o sistema de porta giratória, o sistema de justiça criminal, que a gente prende 12, 13, 15, 30 vezes o mesmo criminoso que comete crimes graves. Se não fosse esse estado lamentável de impunidade, de insegurança, nós não teríamos esse espaço no debate. Mas por conta disso, aí surge a oportunidade de novas lideranças aparecerem, de uma bancada no Congresso Nacional surgir e o tema ganhar relevância dentro do Congresso Nacional. O tema segurança pública hoje tem uma certa relevância e numa campanha, chegou a ser decisivo para uma campanha de governador de estado e tenho certeza que será para futuras eleições majoritárias no Brasil, inclusive para a presidência da República. Então, é importante nesse momento a gente se posicionar e, mais do que isso, mostrar o que cada estado está fazendo baseado nos resultados. É política pública baseada por evidência. O que dá certo e o que não dá certo. Eu até sou um grande defensor, Mota, a gente nunca falou sobre isso, de que o Pacto Federativo do Brasil, previsto na Constituição Federal, ele fosse utilizado inclusive para legislação processual penal, legislação penal, porque daí a gente ia ter a certeza de que cada estado, quem está no caminho certo. Como é nos Estados Unidos. Exatamente como é nos Estados Unidos. Então, nesse contexto, eu vejo que o governador Tarcísio, pela prioridade que dá ao tema, a pasta da segurança pública, o fato de ter me convidado para assumir esse grande desafio, acho que é o maior dos indicativos, eu acho que ele tem acertado no sentido de priorizar o tema que é à frente de toda a população hoje em dia. João, durante muito tempo nós fomos vozes solitárias clamando no deserto. Parecia que era só a gente que enxergava o problema de segurança pública. E para você, hoje a gente está melhor ou pior? Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui ao lado do secretário. Eu não tenho dúvida que a gente está melhor, por uma razão bastante objetiva. Hoje existe um debate sobre segurança pública. Até então, existia um debate sobre polícia e um debate onde o tema segurança pública era sequestrado por vários outros temas. Todo mundo que quer valorizar o seu tema acaba trazendo o elemento da segurança porque é um elemento crucial. Nenhuma outra atividade social é possível fazer sem segurança. Então, se você queria, por exemplo, tratar o argumento sobre o déficit de democracia, eu ia lá e escrevia, olha, se tem crime, olha o formato da polícia, e aí a gente era dragado por esse debate e a gente nunca conseguia tratar com segurança. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Quando a gente vai tratar sobre política de educação, o que a gente quer saber como cidadão? Qual que é o debate público? Se o Estado consegue alfabetizar crianças, qualificar adultos. Não é um debate sobre professores,
ou um debate sobre de quem é a escola. É um debate sobre o resultado. Você percebe que a gente não conseguia fazer isso na segurança? Hoje a gente consegue. E o debate sobre segurança, então, uma vez organizado, é óbvio que você vai tratar de polícia, vai tratar do uso da força, porque ele é crucial, né? É o exercício do monopólio, do chamado monopólio legal da força, se dá pelas Forças Armadas, só que a gente só vai perceber isso numa guerra, e graças a Deus, há mais de século a gente não está numa, e a outra forma pela polícia. Então, o exercício da força exige acompanhamento, aprimoramento. Ok, mas isso não é o debate sobre segurança. O debate sobre segurança é quais são os temas, qual é o nível de risco que o cidadão comum está submetido hoje. Crime organizado, violência doméstica, desordem. Dado que é esse o problema, quais são as respostas? E aí começar a fazer isso que o secretário destacou. Quem é que está conseguindo dar a melhor resposta? Esse é a primeira parte do debate, que é o debate sobre qual é o tema a ser controlado, qual é o problema a ser controlado. O segundo debate é o debate de política criminal, que é qual é a estrutura legal para responder a esses problemas. Então, veja, de um lado, o debate sobre... eu gosto de chamar isso de governança para a gente. Os dois estão em segurança. Né? Governança de segurança é um tema, de novo, como o secretário destacou. É a única coisa que é realmente federativa, está na mão dos estados. Uhum. O governador é o chefe das polícias, tem lá o secretário que exerce... Isso é a operação, o dia a dia. A gestão, né? Mais relacionado à gestão, à governança. Um pouco até além, é a definição da política, porque se você perguntar para as polícias, ela tem lá, né, secretário, mais de 1000 crimes. Para ela, a polícia é um ótimo martelo, ela vai pegar todos os crimes. Mas quem define o que é prioridade agora, claro, é depois. É o governador secretário. A outra é o Congresso que define como lidar com eles, que é a de política criminal. A estrutura de política criminal está no Congresso, enquanto que o desenho da execução está nos estados, está no Congresso, que é exatamente o que o secretário destacou. Hoje nós temos esses dois temas. Eu vou, para finalizar aqui a minha introdução, o primeiro é quem está combatendo o crime organizado, quem está combatendo desordem, a questão do barulho. O segundo tema é a questão da saída temporária, né, que conseguiu pela primeira vez posicionar o problema, de maneira que criou, inclusive, coesão no Congresso. A votação foi votação de PEC, ou seja, direita, centro e esquerda votaram. É isso que a gente está discutindo. Como é que a gente conseguiu, nesse momento de polarização, chegar nisso? Esse é o verdadeiro tema de segurança pública. Eu acho que isso foi uma enorme vitória. E aí quero te perguntar, Deide, porque você é uma figura única. Você foi policial de linha de frente. Depois você se tornou deputado federal. E eu vi que você fez o dever de casa de estudar a teoria que está por trás do combate ao crime. E agora você se tornou secretário de Segurança de São Paulo. Nessa sua trajetória, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, quais são as principais lições que você aprendeu como policial de rua, deputado federal e agora secretário? E segundo, o que está acontecendo na segurança pública de São Paulo? Bom, acho que esse processo foi acontecendo de maneira natural. Eu, quando ingressei na Academia do Barro Branco, jamais imaginei que seria deputado, muito menos secretário. Mas acho que o segredo de tudo, e você pontuou, eu gosto muito de estudar. E eu sou um cara inconformado quando eu vejo um problema, e acho que quem está na vida pública tem que ser assim. Não que quem não esteja na vida pública, mas eu vejo um problema acontecendo, eu falo, não é possível. Mas isso aqui ninguém resolve. Não, como assim ninguém resolve? Não, mas o PCC está muito grande. Não, mas não tem que estar grande. A gente tem que acabar com ele. Mas você não vai conseguir. Eu falei, meu amigo, quando eu entrei na Câmara, e aí entrou o processo, né? Eu estudei na Academia Militar do Barro Branco, sou bacharel em Ciências Policiais e Segurança Pública, me formei oficial, trabalhei em Osasco, depois realizei o sonho de trabalhar na Rota, que era uma realização que eu buscava dentro da carreira. Aí veio a possibilidade de sair candidato a deputado. Fui candidato a deputado federal. Na primeira já fui candidato direto a deputado federal. Fui eleito com quase 120 mil votos. Eu peguei essa oportunidade, eu fiz faculdade de Direito, aí fiz pós-graduação em Direito Constitucional para me preparar para os debates, fiz parte da CCJ, da Comissão de Segurança Pública, e comecei a estudar o que deu certo nos países desenvolvidos na área de segurança pública. E aí eu encontro a teoria econômica do crime, Gary Stanley Becker, conheço o professor João Henrique Martins, cientista político, especialista em combate a mercados ilícitos. Falei, peraí,
Se a coisa deu certo lá, por que a gente não traz para o Brasil? Então vamos encarecer o custo do crime. Vamos pegar a nossa legislação. Por que o Brasil é o país da impunidade? Primeiro, porque o criminoso ele é preso via de regra, majoritariamente, quando é preso em flagrante. As investigações para crimes graves, o país todo, as polícias não dão conta, porque o número é muito grande. Então é uma evidência de que o crime está em escala, assim, gigantesca. Dentro desse contexto, o que a gente precisa fazer para encarecer o custo do crime? Aí você busca na legislação o indivíduo que é preso em flagrante ou preso por investigação, ele tem direito, primeiro, audiência de custódia. Foi um Frankenstein criado pelo CNJ, que não tem competência legal para legislar. Mesmo assim, incorporou isso no nosso ordenamento jurídico. Depois, se ele passar pela audiência de custódia e permanecer preso, ele vai ter direito à visita íntima, à saída temporária, auxílio reclusão e à progressão de pena. Um criminoso que comete um crime que eu considero muito grave, que é um crime de roubo, que com uma arma de fogo aponta para a cara de um cidadão... Que a gente chama de assalto. Assalto. Via de regra, Mota, ele é condenado a 5 anos e 4 meses de prisão. E aí é que está a falha, as pessoas confundem. Não, mas o Brasil precisa... a reforma do Código Penal não precisa. O que não existe no Brasil é execução criminal. Ninguém cumpre sentença no Brasil. O Código Penal, que, claro, cabe sim, precisa de uma reforma, não é um problema para nós. O problema é que ninguém cumpre a pena que é sentenciado. Não existe sentença condenatória. Existe, mas ninguém cumpre. Então, um criminoso que comete um crime condenado, ou seja, vamos lá, ele passou por todas essas etapas. O Ministério Público ofereceu a denúncia, o Judiciário condenou. Condenado a 5 anos e 4 meses, ele fica 6 meses preso. 8 meses, no máximo. E já volta para a rua. Então, essa progressão de regime, a gente precisa defender de maneira intransigente um instituto do cumprimento de pena no Brasil, que não existe. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, só para te interromper, porque acho que esse é um ponto muito importante. Qual é a origem dessa ideia no Brasil de que o preso não precisa cumprir a sua pena? De onde é que saiu isso? Houve um tempo no Brasil em que o preso cumpria a pena em regime fechado o tempo inteiro, e por que isso mudou? Posso? Claro, é a praia do João. Olha só, essa pergunta é importantíssima, porque assim, onde está o ovo da serpente, né? Onde começou essa história? E por incrível que pareça, ela também transcende a questão ideológica, tá? Ela começa do ponto de vista da proposta dentro da advocacia criminalista nos anos 70, com a ideia do enfrentamento ao arbítrio, aquela coisa de gente que foi presa sem ter o devido processo penal, que é ele chegar na sentença. Essa discussão começa, inclusive, nos tribunais, no STM, no Tribunal Militar, sobre a discussão dos IPMs. Ela evolui. Só para esclarecer, durante o regime militar, como reação a arbitrariedades percebidas cometidas durante o regime militar. E recepcionadas pelo Tribunal Militar. Você vai encontrar algumas sentenças... O próprio Tribunal Militar... que recepciona esse questionamento vindo de advogados criminalistas, principalmente dos presos políticos. Uhum. Ele discutindo, dizendo o seguinte, não está sendo respeitado o que estava na Constituição, que tinha sido reformada em 67. Perfeito? Então, ele tá lá, começa essa discussão. Bem, a origem ideológica, que é essa ideia da criminologia crítica, e a recepção disso dentro do sistema de justiça criminal, começa nos anos 70, ok? Então, de fato, a gente precisa respeitar o processo, devolver... Bem, dessa discussão nasce uma outra perspectiva que vai desaguar no sistema prisional, que é o seguinte: uma das formas de se evitar arbítrio, além de se preocupar durante o processo, é de se preocupar depois na execução, dado que é muito difícil gerenciar um sistema prisional, evitar que ocorram descumprimentos de direitos humanos dentro da cadeia. Em vez de você reformar, controlar isso, qual que foi a primeira opção? Vamos diminuir os casos onde se exige prisão. Isso está escrito, Mota, na mensagem que o ministro da Justiça, em 1977, manda para o Congresso. Aquele chamado pacote de abril ficou muito famoso por conta da reforma que ele fez na lei eleitoral. Mas, na verdade, ele é uma mini-reforma constitucional em 77. E na parte que tratava de direito penal, ele expressamente já iniciava
a despenalização de algumas condutas, pelo menos tendo como pena a prisão. Bem, abriu-se a porta, abriu-se a caixa de Pandora a partir daí. Esse processo que nasce em 77, por iniciativa do governo, do ministro da Justiça, atendendo uma demanda dos criminalistas, ela deságua em 84... Lei de Execuções Penais. Lei de Execução Penal. Então, esse processo está aí. Qual é o embrião dessa ideia? De que, dado que é difícil gerenciar um sistema prisional, difícil nos dois sentidos, difícil de você manter o criminoso preso, garantir os direitos individuais dele e difícil de evitar, por exemplo, corrupção, aumento de custo, do ponto de vista da gestão. Uhum. O Estado, é muito claro, e isso a gente precisa deixar isso de maneira cristalina, ele, por incompetência, transfere o custo de manter o criminoso sob controle para o cidadão. Uhum. Então, o Estado, poderoso do jeito que é, tem dinheiro, tem recursos, tem funcionário público, ele diz, já dado que eu não consigo controlar o criminoso, então deixa o cidadão, às 4 horas da manhã no ponto de ônibus, se virar com ele. Inicia aí esse processo de você buscar elementos na literatura internacional. Por exemplo, nasce daí a ideia de que a função da pena é ressocializar e não controlar daí o criminoso. Daí que surge ressocialização. É na Lei de Execuções Penais que está inserido o contexto da saída temporária de preso. Como objetivo de da ressocialização. Pena. E que a gente ouviu isso agora numa declaração do ministro, dizendo que do ministro ou do CNJ, dizendo que se você acabar com a saidinha, aumenta o custo do sistema penitenciário em 6 bilhões. Aí eu fui ver de onde é que vem esses 6 bilhões. Conversa. É do tempo que os presos ficam presos. E eu desafio qualquer gestor, economista, sentar e a gente vai fazer os dados. Mas deixa eu só entender mesmo o que você está falando. Isso aí não é verdade. E mesmo que custasse, vale a pena, porque só no período de saída, a quantidade de crimes que acontecem, de vidas de pessoas inocentes, de vítimas que são mortas por esse criminoso, se custasse 100 bilhões já valeria a pena. E o Thomas Sowell, ele explica que um criminoso solto custa 20 vezes mais caro do que o criminoso preso. Só que é um custo que não está na planilha de ninguém. Exatamente. Deixa eu só concluir um elemento para deixar, que eu acho que é fundamental. Veja, a ideia da ressocialização é uma hipótese. Você tem a hipótese de que se você, obviamente, não aumentar... se você respeitar os direitos individuais do preso dentro da cadeia, não cometer crimes contra ele, esse indivíduo pode se ressocializar porque você colocou ele num ambiente razoavelmente saudável. Mas o ambiente saudável é a chamada incapacitação. Você corta o vínculo dele com o crime, corta o vínculo dele com a renda que ele teve com o crime, e aí você começa a oferecer a possibilidade de trabalho, a possibilidade de estudo. Isso é uma possibilidade. Agora, a função da pena não é baseada numa hipótese. A função da pena é baseada num fator determinístico. Qual é? Controlar o criminoso, segregando-o da sociedade naquele período. Então, como o secretário destacou, se ele receber uma sentença de 5 anos, o custo de 5 anos tem que estar dentro do erário, tem que estar dentro da gestão, porque a gente espera que depois de 5 anos, e a literatura é farta em exemplos disso, se deixa um indivíduo 5 anos fora do mercado do crime, quando ele volta, esse cara está mais velho, está sem as suas conexões anteriores. Isso pode favorecer uma possível ressocialização. Percebe que ela é um efeito da prisão, ela não é a razão de existir da prisão. E além disso, né? Mas uma prisão correta, uma prisão que o indivíduo fica preso. E além de incapacitar individualmente, tem o fator de dissuasão. Daqueles que pretendem cometer o crime e falam, não, eu não vou assaltar alguém, porque eu vou ficar 10 anos preso. Agora, a dissuasão, na verdade, ela acaba sendo no Brasil, posto que está a nossa legislação do jeito que ela acaba sendo um fator de incentivo e não de dissuasão. Porque fala, o cara comete crime daqui a alguns 3, 4 meses, 6 meses está na rua de novo. Sobre o argumento de que no final das contas o que ela precisa é ressocializar. Veja, colocar na lei que a função da pena é ressocializar é a mesma coisa de querer revogar a lei da gravidade por decreto. Ela vai continuar não tendo efeito, não tem evidência empírica, não tem evidência científica de que se você dá uma sentença e não cumpre a pena, faz o indivíduo deixar de cometer crime. A gente às vezes trata isso com um certo deboche, dizendo que é absurdo, mas a gente precisa voltar para o debate e retirar isso da lei, porque é ela que, aí é difícil, que dá o fundamento não, mas então, decisões. Lá no Congresso, Mota, vou falar que para
conseguir pegar um tema relevante como esse, primeiro, e fazer com que isso vá para o plenário, eu até conto como foi que aconteceu. Na primeira eleição do presidente Arthur Lira, ele me chamou e falou: Derrite, você é da bancada da segurança, preciso da tua ajuda. Na primeira eleição dele. Na segunda ele venceu com folga, porque já tinha estruturado um trabalho, enfim. Eu falei: ô Arthur, e nós éramos do mesmo partido, Partido Progressista, do presidente Ciro Nogueira. Eu falei: eu te ajudo, mas vamos fazer uma reunião com todos os parlamentares, éramos em 26 ou 27, se eu não me engano, e aí você apresenta, e eu preciso de um compromisso seu. Simples, eu preciso que você estabeleça uma semana exclusiva para votações na área de segurança pública. Isso aconteceu. Eu me lembro. A gente conseguiu, além de aprovar a saída temporária, a tipificação penal do crime de novo cangaço e domínio de cidades. Foi o deputado Sanders do Rio Grande do Sul, inclusive, que foi o relator. Eu falei: eu preciso do seu compromisso em pautar o fim da saída temporária de preso. Eu lembro dele falar assim: pô, Deite, mas isso é polêmico. Eu falei: Arthur, não é. Não é. Isso é uma demanda da sociedade, ninguém aguenta mais. Tinham 76 projetos que falavam sobre saída temporária, fim, extinção completa, parcial. Tinha um projeto meu, só que eu não poderia ser relator tendo um projeto. Eu arquivei o meu, juntei 76 projetos e apresentei um novo substitutivo. Nesse novo substitutivo, a gente extinguiu completamente as saídas temporárias e a legislação previa 5 durante o ano, 7 dias em cada uma dessas 5 oportunidades, que o criminoso do regime semiaberto ficava liberado e não precisava voltar ao sistema prisional. A gente extinguiu a saída temporária, 3 pontos importantes. A gente retornou a obrigatoriedade do exame criminológico para qualquer progressão de regime, cumprimento de pena, ou seja, está no regime fechado. Para ele ir para o semiaberto, precisa exame criminológico. E do semiaberto para o aberto, também precisa. O que é o exame criminológico? É uma junta, um conjunto de profissionais, uma equipe multidisciplinar que vai avaliar as condições dele para que ele possa progredir de regime. E por que isso é importante? Porque você tem a presença de psicólogo, às vezes até de psiquiatra, e não analisa única e exclusivamente o bom comportamento. Sabe por quê? Se a gente pegar o comportamento do Marcola lá no sistema federal, com certeza é o melhor comportamento que existe no... Essa é a regra. Porque ele é líder de facção criminosa, ele não se envolve em nenhum problema. Então, deixou de ser o bom comportamento, passou a obrigar o retorno do exame criminológico. Um terceiro ponto dessa legislação, da Lei 14.843, que estabeleceu o fim da saída temporária, é a possibilidade de uso de monitoração eletrônica, monitoramento eletrônico, em tornozeleira eletrônica, para outros regimes de cumprimento de pena. Porque a tornozeleira só era usada durante a saída temporária no regime semiaberto. Se a gente está extinguindo a saída temporária, eu já imaginei e falei: então vamos colocar. E por que essa preocupação para outros regimes de cumprimento de pena? Mota, São Paulo, aqui, o nosso estado, 170 mil presos no regime fechado. Hoje, cumprindo pena, em média. 35 mil no regime semiaberto. E sabe quantos, por conta desse absurdo que é a progressão de regime, quantos estão cumprindo pena, entre aspas, porque não cumpre pena nenhuma, no regime aberto? Mais de 300 mil. Nós temos 170 no regime fechado, 35 no semiaberto. E já chegamos a ter 350 mil cumprindo pena no regime aberto, que não cumpre pena nenhuma. O Estado não tem nenhum tipo de fiscalização. E aí a gente encontrou alguns trabalhos, alguns estudos que identificaram que 50% das prisões realizadas pelas polícias são em indivíduos que deveriam estar sob a tutela do Estado. Ou está em livramento condicional, ou saiu na saída temporária e não voltou, ou seja, é procurado pela polícia, ou está respondendo crime no regime aberto. E aí comprova a reincidência criminal, que é uma constatação de um grave problema nosso. Então, aí, dado esse fato, esse dado, na gestão que nós começamos a fazer, primeiro, priorizar onde está o maior dos problemas. É o centro de São Paulo e Baixada Santista. Então, fomos para a Baixada, realizamos uma operação, na verdade, de um avanço que queriam dominar um território e a gente não permitiu que isso acontecesse. Operação Escudo. Operação Escudo, Operação Verão, operações que desmobilizaram 27 barricadas nas comunidades. A população da Baixada agradece até hoje o que foi feito e o que está sendo feito, porque além de realizar uma operação de um avanço do crime organizado de querer dominar um território, a gente aumentou o efetivo em 400 policiais militares. Quase o triplo, né? Sim, é um aumento considerável.
Estamos com 4.017 policiais civis em formação na academia de polícia, nas academias de polícia regionalizadas. É a maior posse da história. E, além disso, na Baixada Santista, a gente começou junto, num acordo de cooperação proposto por nós com o Poder Judiciário, que está sendo um grande parceiro nosso aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo é um tribunal sério, está sendo um grande parceiro nosso. Olha, vamos solicitar o uso da tornozeleira eletrônica para esses 50 indivíduos do PCC aqui da Baixada, e o Judiciário, em parceria, começou a chamar os criminosos que estão cumprindo pena em regime aberto, que o Estado não tem nenhum tipo de fiscalização. Vem cá, tornozeleira eletrônica. Se o indivíduo se negar e não for, está descumprindo uma ordem judicial, já passa a ser procurado pela justiça imediatamente. E aqueles que foram, a gente coloca a tornozeleira nele e começa a observar com uma lupa, ou seja, por georreferenciamento onde o criminoso está. Essas são as estratégias de governança que o João falou no começo, de gestão, que estão dando resultado. E aí começa a ter uma redução de incidência criminal. O criminoso que está no regime aberto já pensa 2 vezes antes de cometer um delito. Enfim, por falha da legislação. Mas a gente conseguiu pautar isso no debate porque encaixou ali uma estratégia... esse é o momento. Agora o candidato à presidência da Câmara vai precisar da gente, então aqui está a oportunidade. Parar de ficar com like em rede social, e aqui não é uma... É uma crítica, mas não é uma crítica, é uma constatação. Tem que ter diálogo lá dentro do Congresso. Não adianta só buscar transparência e uma adesão ao eleitorado por conta de discurso. A gente precisa de resultado. Aliás, esse diálogo permitiu a votação que o senhor conseguiu, né? E a gente conseguiu aprovar o projeto na Câmara, dia 3 de agosto de 2022, com 311 votos favoráveis. Daria para aprovar, alterar a Constituição, que necessita de 308 votos. Esse projeto foi para o Senado. No Senado adormeceu. Por quê? O regimento é ruim, no meu ponto de vista. Se uma das casas aprovou, a outra tinha que automaticamente... tinha que entrar no plenário já para decidir. Não é assim. E ficou adormecido. Infelizmente, tivemos o lamentável caso do sargento Roger Dias, que inclusive essa lei 14.843 leva o nome desse herói da Polícia Militar de Minas Gerais e um herói do Brasil. Ele faleceu porque um criminoso que estava gozando do benefício da saída temporária efetuou 3 disparos, ferindo fatalmente o sargento Roger Dias. E o senador Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, foi extremamente pressionado para pautar o projeto. Em fevereiro desse ano, de 24, porque 23 inteiro ficou parado, o projeto foi pautado, dia 20 de fevereiro, aprovado com uma pequena alteração. A alteração que previa... Sérgio Moro. Da emenda do senador Sérgio Moro, prevendo a possibilidade do estudo profissionalizante, estudo de nível superior para criminosos que estão no regime semiaberto, para que eles possam sair. Não é a saída temporária que eles saem 2 e 7 dias, é a saída para o estudo. E eu até concordei. Se a gente busca, de fato, uma ressocialização, não é o motivo principal, mas eu acredito que... Mas isso não vai criar agora um enorme... como é que eu vou dizer assim? Agora, de repente, descobriram que precisa estudar. Um monte de preso vai descobrir o interesse pelo estudo. Mas sabe por que não? Mas aí sabe por que não, Mota? Porque ele é restrito, essa saída para estudo. O que significa isso, restrito a saída para estudo? Não, é restrito. Ele só pode sair, estudar e voltar. E aí isso só é restrito aos criminosos que não cometeram crimes hediondos ou crimes praticados com violência e grave ameaça. Aí essas restrições continuam. Já está. Por isso que eu concordei. Falei, então é para um criminoso que não é um criminoso que comete crime grave, crime hediondo. Então, ok. Se não tem grave ameaça, não inclui assaltante. Não, o assalto, por exemplo, não tem direito a isso. Então isso elimina... Elimina uma boa parte, uma boa parcela. E aí voltou para a Câmara. Quando voltou para a Câmara, eu falei para o governador Tarcísio, governador, eu preciso voltar para a Câmara, porque eu estou licenciado do mandato. Aliás, graças a boa parte da minha votação na reeleição, foi por conta de ter aprovado o fim da saída temporária. Eu saí de 120 mil votos, que foi uma boa votação, para 240 mil. Dobrei a votação. Fui o 11º mais votado de São Paulo e o 22º do Brasil em número absoluto. Falei, governador, preciso voltar para a Câmara para relatar novamente, porque voltou, teve uma alteração. Ele falou, você acha que precisa? E ele apoiou. Falei, então volta. Voltei, para não cair na mão de uma outra pessoa que... Claro. Conseguimos aprovar. Quando a gente achou que estava resolvido o problema, vai para a presidência da República, para sanção ou veto.
Aí o que o presidente fez? Vetou a parte principal do projeto, que eram as permissões das 5 saídas durante o ano, né? Por ano. Aí, graças também a um trabalho de articulação e uma constatação de que o próprio Congresso está pressionado pela população, porque o espaço do debate ganhou prioridade da segurança pública. O Congresso derrubou, a Câmara e o Senado derrubaram o veto do presidente da República, impondo aí uma derrota ao governo federal e uma vitória para a população. E o que você acha que agora que vai acontecer, os passos seguintes dessa novela da saidinha? A discussão agora está em torno de discussão jurídica, tem uma ADI na Suprema Corte que vai ser discutida e julgada pelo plenário, dizendo o seguinte: olha, aplicação imediata para todos os detentos, ou isso é só para quem cometeu o crime a partir de agora, ou só para quem acessar o regime semiaberto a partir de agora. Então são 3 hipóteses. Na minha visão, e a vontade da população, tenho plena convicção disso, é que todos os indivíduos que estão presos perdem o direito, inclusive aqueles que já estão, inclusive aqueles que já tiveram algum tipo de saída temporária. Porque o tema é uma matéria processual, não é matéria penal. E existe um princípio no direito penal que ninguém pode ser, o réu não pode ser, lei penal não pode prejudicar, retroagir, a não ser que seja em benefício do réu. Mas nesse caso não é uma lei de matéria penal, é uma matéria processual. E não é um entendimento só meu. Para tirar a dúvida, o que eu consultei juridicamente, até te mando depois, porque isso não foi tornado público ainda, eu pedi uma consulta jurídica e o Dr. Ives Gandra Martins colocou isso, ele respondeu esse questionamento que eu fiz, dizendo que entende dessa maneira, que é uma matéria processual e que isso deveria valer para todos os presos, os detentos, inclusive os que já estão cumprindo pena no regime semiaberto. E as outras hipóteses é o seguinte: para quem está no regime fechado e acessar agora o regime semiaberto, não teria direito, ou então somente para aqueles que cometerem um crime a partir de agora. Dos males, é claro que eu gostaria que isso fosse aplicação imediata para todos, mas a verdade é uma só, foi uma grande vitória para a população. Mesmo na pior hipótese... Já é uma grande vitória. Não existe a hipótese desse projeto morrer, ser considerado... Creio que não, a não ser que a Suprema Corte assim julgue inconstitucional, o que eu acho difícil, porque já foi a constitucionalidade desse tema foi discutida na CCJ da Câmara e na CCJ do Senado. Para mim seria um desrespeito ao Congresso Nacional se isso acontecesse. E posso destacar um aspecto aqui que eu acho que talvez seja o elemento mais importante, é que a aprovação desse projeto, ele mostrou uma inversão principiológica do debate. Veja, qual que era a discussão? Por que a saída temporária ela foi expandida a partir de 2003? A base do argumento era: deixa a prisão só tem efeito para ressocializar. Para ressocializar, eu preciso deixar o criminoso livre para ter o convívio. Logo, eu tenho que derrubar todos os instrumentos que impedem isso. Essa foi a base da reforma de 2003, que está na base dos ataques de 2006. Eu já volto para essa história que é importantíssima ser descrita. O que aconteceu agora? Não. A saída temporária como dispositivo pode até existir, mas não como regra. A regra é manter o indivíduo cumprindo a sentença preso. Quais exceções? Que é essa que o deputado discutiu e, veja, chegou no consenso. O objetivo original era acabar inteira. Mas o debate sobre segurança, que foi o nosso primeiro item a ser falado aqui na mesa, o debate da segurança exige isso. Alguém diz, mas eu não pode deixar a saída temporária, mas qual é a exceção? Aí tem um debate adulto, maduro, que faz sentido. Agora, o que não pode é desestruturar todo o instituto da pena a título de um resultado que nem é possível de ser mensurado. Não só não é possível de mensurado, como todas as evidências vão no sentido contrário. Essa expansão da saída temporária em 2003, a mesma articulação que o secretário está discutindo aqui, que ele apresentou, que ele liderou no processo para retomar o princípio da proteção da execução penal, ela ocorreu no sentido contrário e a liderança foi, infelizmente, de São Paulo na época. O então secretário de Administração Penitenciária queria que derrubasse o exame criminológico para que pudesse, de certa maneira, tirar a pressão do sistema prisional. E ele tinha o apoio do então governador da época, o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin.
O debate que foi feito na época no Senado tinha como relator o senador Tasso Gereissati do Ceará, que ficou muito em dúvida na hora que chegou essa demanda. Falou, mas a gente vai expandir e como é que a população vai ver isso? Ele chamou um conselho maior, formou uma comissão com mais senadores, todos eles com essa visão de que a função da pena é progressiva. Veja, o senador, diante de um secretário de São Paulo dizendo que sim, aquela é a principal medida a ser tomada, que é expandir a saída temporária, ele acaba passando isso, mesmo com dúvida. Tudo isso que eu estou dizendo está registrado pelo próprio Nagashi Furukawa nos trabalhos dele. Bem? Isso expande em 2003. Bem, em 2006, os ataques, que foi o nosso 11 de setembro aqui, grandes ataques, exato. Eu era analista do sistema prisional do Centro de Inteligência da PM. A gente vinha monitorando as rebeliões que aconteciam no sistema prisional desde 2005. E aí, o que percebemos? Eles utilizavam a saída temporária para mandar ordens, para estruturar suas equipes fora e usavam as rebeliões... Cometer atentados contra autoridades. E usavam as rebeliões para transferir criminosos para expandir alguém de confiança em determinada unidade prisional. Porque em 2001 houve uma grande rebelião em São Paulo, só que ela foi bastante localizada. Para você ter ideia, foram 20 unidades prisionais. Em 2006, nós tivemos mais de 50 unidades que se rebelaram quase ao mesmo tempo, junto com vários ataques contra policiais. Pois bem, ficou claro que o dispositivo da saída temporária não só não favoreceu a ressocialização, como ela está na base da capacidade de organização da facção criminosa dentro do presídio para cometer ataques contra fora. O debate público é trazer esses dados à frente, não um debate filosófico sobre o que a ressocialização pode. Olha o efeito objetivo, quantas pessoas mais vão precisar morrer para descobrir que esse devaneio, esse mito sobre a ressocialização destrói vidas. Mota, agora, assim, o que é legal a gente ressaltar aqui, e eu sempre falei durante todo esse processo, que o fim da saída temporária não resolve o problema da segurança pública. Exato. Mas é um primeiro passo, um passo importante. A gente tem que avançar numa grande reforma do sistema de justiça criminal. Eu costumo falar que devolva o princípio original que é o principal. Defender o Instituto do Cumprimento de Pena no Brasil. É isso. Claro. Que ninguém cumpre sentença. Então, isso aí, eu queria fazer duas perguntas aqui que estão... Mas a gente não deixa. A primeira é, por que tem tanta gente no Brasil em posição de poder que não entende o óbvio? Por que tem tanta gente que defende que você tem um cumprimento de pena onde o criminoso está na rua é uma coisa boa? Como é que pode alguém morar no Brasil, onde quase todo mundo já foi assaltado, e defender isso? São visões distintas, né? É aquele povo que é romântico, da teoria crítica, que acha que o bandido é um coitadinho vítima da sociedade. E aí os outros que começam a ganhar voz, e aí João Henrique, é o Mota, é o Derrite, e aqueles que constatam, na verdade, peraí, o crime é uma decisão racional, e o indivíduo, na hora de cometer um crime, ele toma essa decisão, e o principal fator que o leva a tomar essa decisão é o fator econômico. Crime é uma atividade econômica. Gary Becker. E aí você fala, peraí, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer duas coisas. Dissuadir a vontade dele de cometer um delito, e quando ele comete, a gente precisa incapacitar, neutralizar a atuação dele. Para isso existe o sistema prisional. Então essa parte aqui de dissuasão entra muito na gestão, na governança e segurança pública dos estados. Agora, a incapacitação, eu dependo exclusivamente da lei, que não existe. Mas como é que pode um Congresso Nacional formado por mais de 500 deputados, mais de 80 senadores... Mas é que não tinha voz, não tinha ninguém que pautasse o tempo e falasse, pessoal, peraí, isso aqui é importante por causa disso, disso, disso. Se a gente ficar com aquele discurso extremamente polarizado, que não resolve o problema, achando que não temos que fazer mais operações. Algumas operações são necessárias, como as que nós fizemos aqui. Mas a gente está atacando a consequência e não a causa do problema. Dois lados do debate, né? Um diz que o bandido é um pobre coitado, vítima da sociedade, tem que ser abraçado e acolhido. O
O outro que diz que bandido bom é bandido morto. Não resolve. E você tem... Ambos não resolvem. Não, e sabe o que é interessante? Aí a gente traz para um lado racional e fala, pessoal, experiências internacionais mostram que a gente precisa... Evidência, né? É isso. Segurança baseada Tira a em emoção, traz um pouco para a razão, olha para o que os dados mostram, é um caminho natural. E, de novo, eu quero ressaltar, eu acho que o grande sucesso da questão da aprovação do projeto que acabou com a saída temporária foi ter construído um consenso em torno de um princípio, que é esse princípio. Porque, veja, Mota, vários deputados de esquerda votaram, inclusive contra a orientação do partido. A orientação do partido da liderança. Quando foi para o Senado, o líder do partido, ele abriu, não foi isso? Ele abriu O líder do governo, ele liberou a votação. E ele disse... Foi 62 votos favoráveis contra 2. No Senado. Só 2 senadores votaram contra. 62 senadores do PT, liberados pelo líder do governo, o senador Jacques Wagner, para votar a favor do fim da saída temporária. Mas isso como resultado da pressão popular, não como resultado de uma convicção. Mas com certeza absoluta. Mas aí da pressão popular, do debate e de alguém falando, o problema é esse. E quem vai votar, ou vota a favor das vítimas, ou vota a favor do criminoso. Que é uma grande verdade. Mas é o que a gente sempre diz, né? A vítima é esquecida no sistema de justiça criminal do Brasil. Exato. Há muito tempo a gente fala isso, né? Mas durante uma época a gente tentou criar uma ONG para cuidar das vítimas. Zero interesse, zero. Ninguém tem interesse em financiar uma ONG assim. Agora, se você abrir uma ONG para cuidar dos direitos dos bandidos, amanhã vem fundações do exterior te oferecer milhões. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, pelo que você está dizendo, você acha que existe chance, no futuro próximo, da gente acabar com progressão de regime? O sujeito foi condenado é o meu objetivo. a 15 anos? Meu objetivo político dentro da esfera de atuação, porque aqui eu faço um misto, né? Eu estou aqui trabalhando como gestor, secretário de Estado de Segurança Pública, mas eu sou deputado federal, licenciado, mas sou. Eu vou a Brasília uma vez por mês, a gente consegue ter um ótimo relacionamento com o atual presidente da Câmara, e mais do que isso, sozinho a gente não consegue nada, né, Mota? Eu comecei a inserir dentro de um contexto, nós reunimos 5 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Criamos um grupo chamado Sul-MASP, que tem câmaras permanentes de debates a respeito de vários temas da segurança pública. Então, os secretários de segurança, os delegados gerais e comandantes gerais fazem parte desse grupo. Fizemos algumas reuniões. Nessas reuniões, uma no Paraná foi a primeira. Lá eu propus que, além de atuar nas fronteiras dos estados, além de operações conjuntas e trocas de informações de base de inteligência, a gente deveria ter uma atuação política no Congresso Nacional. Porque nós, secretários de Estado, a gente vê o reflexo da falta de segurança jurídica, a fragilidade da lei, o quanto a gente sofre e a população. Eu fiz essa pergunta para o secretário Beltrame há nem quantos anos atrás. Por que vocês, secretários de Segurança, não vão ao Congresso Nacional dizer que essas leis estão todas erradas? Na época ele respondeu, não, isso é papel da sociedade, não é papel nosso. É errado, no meu ponto de vista. A sociedade não tem... A sociedade elege seus representantes. E não tem nem acesso. Para chegar lá em Brasília, imagina. Hoje tem a rede social ainda, mas não tem o mesmo efeito. E a sociedade não tem as informações, Derrida. Exato. Os dados. É raríssimo isso que a gente está fazendo aqui, né? Exato. E aí é outra pergunta que eu queria emendar aqui. Muita coisa para perguntar. Mas só para concluir, Mota, a gente reuniu no Grupo Sul-MASP. Do Grupo Sul-MASP eu falei, governador, isso aqui é um tema, é a bandeira do senhor, uma das principais, segurança pública. Por que a gente não leva para o COSUD, que são os 7 estados do Sul e do Sudeste? Na Carta de São Paulo, do encontro de outubro do ano passado, os 7 governadores se comprometeram a trabalhar pela reforma da legislação de execução penal brasileira, assinado pelos 7 governadores. E mais do que isso, todos eles foram a Brasília conversar com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Já levaram algumas propostas. Olha a proporção que está tomando uma pequena iniciativa de um deputado de primeiro mandato, que, claro, se tornou secretário, estou atualmente secretário, e de um governador como o governador Tarcísio, que tem uma musculatura política, porque eu sozinho não vou conseguir. Mas, o governador Tarcísio entrou. Outros 6 governadores entraram. Talvez ali não tão empolgado.
que é o governador do Espírito Santo. Ele já declarou algumas coisas, falou que ele era contra o fim da saída temporária. Tudo bem, mas há 6 governadores se posicionando de maneira enérgica, dizendo, precisa reformar a legislação. Foram falar com o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Eu pude acompanhar essa visita também. O governador Ratinho, governador Tarcísio, Cláudio Castro. Então já está tomando uma proporção boa. É um ambiente propício, nós estamos caminhando para um ambiente propício de uma grande reforma do sistema de justiça criminal. A aprovação da saída temporária, ela foi a rachadura na represa garantista. Entendeu? Porque ela mostrou que é possível, que aquela contenção... Olha só que interessante isso. O debate era interrompido. Toda vez que você apresentava uma demanda dizendo vamos recuperar o Instituto da Pena no Brasil, o Instituto da Sentença, mais ainda, vocês são incivilizados. Punitivistas. Punitivistas. Isso já superou. É exatamente o contrário. Todo o debate, toda a literatura internacional, toda a análise das políticas no mundo afora se baseiam na promoção da dissuasão, e da capacitação legal, proporcional, né? Bem gerida, mas dissuasão. Ninguém prende para ressocializar. Então, a base do debate estava errada. Não é uma discussão sobre mecanismos e dispositivos. Mas aí que eu digo, João, esse erro é ideológico. Sem dúvida. Ele é uma perspectiva cultural, russoniana, né? Claro, o criminoso é um bom selvagem. Na verdade, tem um elemento a mais, tem um elemento econômico aí. Qual é o elemento econômico? Existe no Congresso, obviamente, hoje se chama de RGI, né? Mas os lobbies que vão lá e tentam manter a legislação próxima da sua atividade econômica do jeito que você prefere. Então, o lobby dos garantistas dentro do Congresso, que não é da categoria, mas de alguns grupos específicos, eles se acostumaram a exercer a fazer o exercício do direito de defesa baseado no formalismo. Ou seja, ele não discute o mérito. Um cliente chegou, o indivíduo é um fascínio, assassino, pedófilo. Ele aceita o caso e a pergunta dele é: como é que foi feita a investigação? Como é que foi feito o processo? Ele quer saber dos dispositivos ali no meio. Então, a vítima foi ouvida antes do acusado? Esses elementos processualísticos, eles inundaram toda a legislação, tanto processual penal... Passou a ser uma discussão técnica. ...quanto execução penal, num nível que não existe comparação fora do país. O argumento de base é o seguinte: você precisa se preocupar com o processo para evitar abuso. Ok, concordamos. Mas a questão é, há um limite para isso. Qual é o limite? Não dá para você enfiar um monte de obrigações processuais na execução penal que tornam tanto a investigação quanto o processo quanto a execução praticamente impossíveis de serem feitos sem algum erro. Então, quem é que está promovendo toda essa alteração na lei de execução penal, lei processual? Quem é que está incluindo esses itens? O lobby garantista. Veja, não é uma discussão sobre o tamanho da pena, sobre se homicídio, pedofilia ou roubo é crime ou não. É uma discussão sobre como é que se faz a investigação, o processo e a execução. Bem, e por que é feito desse jeito? Porque esse grupo, eles estruturaram um negócio que é os seus honorários, a forma de executar a advocacia criminalista desse jeito. Ele não quer, por exemplo, pivotar isso para um modelo que é o que se usa nas democracias consolidadas, que a advocacia criminalista é toda baseada na materialidade. Ou seja, você cometeu um crime? Cometi, o cliente. Aí ele falou assim: a pena máxima é 20 anos. Eu vou negociar para você pegar 8. Para isso, você precisa reconhecer o crime, você precisa entregar alguém, você precisa... Aí, você me autoriza isso? O cliente fala para o advogado, sim. Ele dá os honorários, faz um pacote e ele vai para a discussão. Percebe que isso produz justiça? Porque o indivíduo vai ser punido, menos do que deveria, só que ele fornece algo para a sociedade. Primeiro, é ele declarar que foi ele mesmo, acaba ali todo o custo de investigar. Segundo, está dando uma resposta para as vítimas sobre a contra-resposta do Estado para isso. Você não fica criando um dispositivo para buscar impunidade como prestação de serviço. E até escritórios são especialistas em prescrição. É litigância o tempo todo, prescrição. Então, tem uma estrutura econômica que garante
esse exagero formalista. Então são duas coisas, tem a parte ideológica e a parte econômica. O Brasil tem mais faculdade de direito do que todos os outros países do planeta somados. Só para arrematar isso, olha só. Então veja bem, tem a questão cultural que está aí espalhada, mas tem a questão cultural econômica. Ideológica, né? Cultural ideológica. Bem, esse lobby pode funcionar desse jeito? Pode. Legalmente não tem nenhum problema. A gente pode discutir eticamente, mas legalmente, e até a própria questão ética é a perspectiva deles. O problema todo é, cadê o lobby contrário? Nunca existiu. Cadê o lobby das vítimas? Nunca existiu no Congresso representantes da segurança pública. Isso é um processo que, gostem ou não, começou com o presidente Bolsonaro, na primeira eleição dele, que proporcionou essa chegada maior de representantes da segurança pública no Congresso Nacional. E aí, dentro dos representantes, eu escolhi estudar, me preparar, fazer boas articulações no Congresso, ao invés de ficar atrás de like em rede social. E o resultado está aí. Isso, e eu vou te falar, Derrit, a primeira vez que eu vi um político falando, um político do Executivo falando sobre teoria econômica do crime foi o governador Tarcísio. Eu quase caí para trás. Eu falei, caramba, daqui a pouco ele vai citar Gary Becker aqui, eu vou infartar. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Mas eu acho que tem um componente cultural aí também, porque o cidadão brasileiro, ele há 20 ou 30 anos, ele é doutrinado. Olha, se você for assaltado, não reaja, coopere com o ladrão. E aí você aprende, né? O ladrão, o bandido é vítima da sociedade, ele quer uma coisa que você tem e ele não tem, coitado. Né? Tem até gente falando que existe lógica no assalto, né? Esses absurdos, a gente ouve os maiores absurdos. E aí tem esse ecossistema de ONGs também, né? Cada um com o nome mais fofo que o outro. E aí eu queria perguntar para vocês, porque confirmar o meu entendimento. Eu tenho a impressão que a maioria da produção, da coleta, da produção, da análise dos dados sobre criminalidade do Brasil é todo feito por ONGs. ONGs com nomes fofos e todas com viés de esquerda. É isso mesmo? Não, realidade? Aqui em São Paulo, existe uma coordenadoria dentro da Secretaria de Segurança Pública que é responsável pela análise estatística criminal. E a gente passou a produzir conhecimento e, na verdade, é o balizador nosso, dentro do critério de formular política pública baseada em evidência, é um balizador nosso de como a gente atuar. Porque ali eu tenho um acompanhamento mensal, mês a mês, indicadores de furto, de roubo, e aí vai bem ao encontro para refutar algumas críticas que a gente sofreu de românticos do crime aí, dizendo, nossa, aumentou a letalidade policial. Primeiro que não existe letalidade policial, existe letalidade criminal. É o criminoso que faz a opção em ser preso ou atirar no policial. E eu espero que o policial saia vivo sempre. Infelizmente, algumas vezes não acontecem, como não aconteceu com o soldado Patrick Reis, com o soldado Cosmo, com vários outros exemplos que acontecem com os policiais. Mas nesse contexto, nos acusavam de que, olha, aumentou o índice de confrontos da polícia em São Paulo, desde que o Derrit assumiu a Secretaria de Segurança Pública. Mas eles não falam que foi a maior redução de homicídios da história do estado de São Paulo o ano de 2023, acompanhado da redução drástica de praticamente todos os indicadores criminais. Então, a nossa estratégia dentro dos indicadores criminais que a gente observa mensalmente dentro dessa coordenadoria para balizar a formulação da política pública e a estratégia até de arranjos institucionais, de posicionamento de tropas, de operações, é o que nos dão essa baliza. E antes era uma coisa fechada, ninguém divulgava. Hoje a gente abriu, está no site da Secretaria. Qualquer cidadão pode entrar lá e ver o crime que acontece na rua da casa dele. O que vocês acham dessa... Surgiu aí uma nova metodologia para calcular homicídios ocultos. Não sei se vocês ouviram falar disso aí. Veja, de novo, você é partidário da pauta cultural você sempre destaca isso, né, Mota? E isso também é decorrência da abordagem cultural, só para fazer reorganizar aqui o assunto. Sim, é um problema cultural, é um problema de perspectiva, de que você olha
Como é que se explica crime, como é que se faz gestão, aí você, em vez de fazer isso de maneira intelectualmente honesta, que é olhar o que deu certo no mundo, qual hipótese foi testada, você pega aquela que é próxima da sua abordagem e ignora as outras, razão pela qual no Brasil a gente até hoje quase não tem obra do... Quase não tem nenhuma obra do Gary Becker, que é um Nobel, que, tratando sobre o crime, traduzida. Porque, ideologicamente, não houve interesse de trazer essa obra. Coisa, inclusive, que a gente está procurando corrigir. Da cultura, a cultura não vai direto para o problema. Ela está na origem, mas tem uma coisa no meio. No caso da lei, é o lobby garantista. No caso da gestão, é quem interpreta os dados, porque são os dados que vão pôr na mesa da autoridade tomar decisões. Então, veja, quando eu pego os dados de confronto entre policial e criminoso, só tem duas formas de você classificar isso no mundo, tá dentro do ICCS. O ICCS é como se fosse o CID da saúde, da segurança. Codificação uma internacional. Codificação, e quem foi... Isso, ele é razoavelmente recente, 2015 para cá, mas ele é organizado pela Agência da ONU sobre Crime, a ONU-DC. Ela dá duas classificações para isso. Ou ela diz o seguinte: é um homicídio justificável, porque é o exercício, o direito de defesa do cidadão, ou o exercício, o devido cumprimento legal, né? Ou é um caso de execução extrajudicial. Então, ou é uma resposta legal à letalidade criminal, e daí não entra nos dados de homicídio, ou é um caso de justiça, porque é um crime. Não existe o termo letalidade criminal. Quando você organiza os dados como letalidade, já tem uma decisão... Eu sempre digo isso, letalidade policial é um termo ideológico. Está correto. E mais, e ela parte da premissa de que a polícia é parte do problema e não da solução. E ela faz isso ignorando o que está na estrutura. É a mesma coisa que essa história agora de homicídio oculto. Veja, o termo homicídio, o termo homicídio deriva do crime, homicídio que está presente em todas as legislações. Você tem variação de um país para outro. Existe crime que existe num país, não existe no outro, mas o homicídio está presente em todos. Por isso ele é usado como referência internacional até dentro do país. Só que quem é que define o que é homicídio? Cada país define qual é a autoridade. No Brasil, o primeiro que define é o delegado de polícia ao registrar a ocorrência. Depois isso pode ser alterado pelo promotor de justiça a fazer a denúncia, depois pelo final da sentença. Não é nenhuma decisão administrativa que vai decidir que aquilo era homicídio, latrocínio, é o processo. Então, do ponto de vista da comparação entre os estados e entre os países, não faz sentido isso, não tem menor base científica para fazer essa alteração. Do ponto de vista da gestão, é importante você ter uma base sobre risco de letalidade. A própria literatura chama dessa forma. Aí sim você inclui homicídio. Você vai incluir homicídio tentado, porque o risco é a letalidade. Eu quero saber onde as pessoas estão sendo vítimas. No Brasil, você vai incluir latrocínio, porque não tem em outros lugares. E você pode incluir um critério administrativo, que é esse que você citou, do morte a esclarecer, porque ele é legítimo. Quando chega lá um fato, se ele não tem informação precisa, para o delegado de polícia classificar como homicídio, e ele tem dúvida, pode ser acidente, pode ser um suicídio, ele coloca a morte a esclarecer, que a investigação vai dizer isso. O problema está que depois que ele fez a classificação, tem que voltar esse dado para a base. É uma mera questão de gestão. Só que, de novo, por questões culturais, por oportunismo político, a tentativa de diminuir a pressão, né, sobre o meu Estado, eu quero modificar a base de dados, eu quero modificar a classificação, e isso só existe porque o debate sobre segurança no Brasil é frágil. Imagine que ninguém iria conseguir fazer isso na saúde. Vamos diminuir os casos de dengue, começando a classificar dengue como gripe, né? Ou o contrário. Não teria, se ele pautasse isso, ele caia no dia seguinte. Mas a segurança ele consegue pautar e andar porque a gente tem o debate. Muito superficial, né? Está começando agora. É isso mesmo. É mais um sintoma desse problema. A gente já está se encaminhando para o final, mas tem uma pergunta aqui que eu tenho que fazer para vocês. A gente não tem muito tempo, então eu vou pedir que vocês sejam objetivos. Qual é o entendimento de vocês, especialmente você, Derrite, sobre o que foi decidido quanto ao porte de até 40 gramas de maconha? O que está valendo agora? O que vai valer? Qual é a regra? Isso é um dos maiores absurdos que eu vi nesses 22 anos que eu tenho como policial, como deputado, como secretário, pelo principal ponto, Mota. Eu não vou nem entrar na questão da saúde,
o que a droga... E aí são especialistas nessa área que podem dizer, o Ronaldo Laranjeira, o Dr. Quirino, que são médicos, psiquiatras, e falam dos efeitos nocivos que a maconha ou qualquer outro tipo de droga causa no indivíduo. A questão principal para mim é, primeiro, que o judiciário não tem que decidir sobre isso, que é o Congresso Nacional. Então existe uma negligência do Congresso, e aí tem uma reação agora da PEC das drogas acontecendo. E um segundo ponto, como que a gente vai viabilizar o uso, o porte, descriminalizar, se não existe uma cadeia legal produtiva? Você não tem uma empresa produzindo legalmente, pagando imposto, gerando emprego. Você está viabilizando e fortalecendo o crime organizado. Quando você fala que pode até 40 gramas, que nas contas de algumas pessoas já vi falando, dá em torno de 110 a 130 cigarros de maconha. Ou seja, você está, além de estar fortalecendo e favorecendo o crime organizado, você está legalizando o tráfico. O cara vai estar com 50 cigarros de maconha ali, o policial não vai prender? O que está acontecendo na prática, Mota, é que esses indivíduos estão sendo conduzidos para o distrito policial, como estavam, até que esse imbróglio jurídico seja resolvido dessa decisão da Suprema Corte, e também o posicionamento do Congresso Nacional, que tem legitimidade jurídica para legislar e não o Poder Judiciário. Olha, muito obrigado, Derrite, muito obrigado, João, pela presença de vocês aqui. Vocês vão ter que voltar, porque eu tenho aqui mais 200 perguntas que não deu tempo de fazer, mas muito obrigado pela presença de vocês. O Conexão Mota fica por aqui. Você pode rever o programa no canal do YouTube e também no aplicativo Panflix. Até mais. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.